Ela conhecia a lei e a fazia valer. Mas quando um policial autoritário a parou sem reconhecer sua autoridade, tudo rapidamente tomou um rumo perigoso até que a justiça bateu forte. A rodovia estava quase vazia, apenas um extenso trecho, cortando a noite escura. As luzes dos postes piscavam, refletindo no carro preto brilhante que seguia de forma constante pela faixa da direita. Carolina Silva estava na estrada há 1 hora, com a mente ainda absorta na reunião confidencial que acabara de terminar. Ter sido recém-nomeada diretora da Polícia Federal significava dias longos e noites ainda maiores, embora ela já estivesse acostumada com aquela rotina. Mesmo acostumada a horários prolongados, o que a pegou de surpresa foi o súbito clarão de luzes vermelhas e azuis aparecendo no espelho retrovisor. Seu aperto no volante se intensificou ao ver o velocímetro marcando exatamente 65, nem um pouco acima, sem movimentos bruscos, nada que justificasse uma abordagem. Ainda assim, o viatura que vinha atrás não recuava. Com um suspiro controlado, ela sinalizou à direita e moveu o carro para a beira da estrada. Anos de experiência lhe diziam que não havia motivo para alarme. Carolina sempre trabalhou em conjunto com a polícia. Ela conhecia cada detalhe dos protocolos e entendia o sistema. Mas quando o carro de patrulha parou ao lado dela, não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado, porque o policial demorou tanto para agir. Ajustando o espelho retrovisor para conseguir uma visão melhor, ela percebeu que a porta do lado do motorista finalmente se abriu. O homem que saiu era desconhecido, o que não era incomum, já que ela não se dava ao luxo de conhecer cada policial da cidade. Contudo, algo na postura dele a deixou alerta. Sua postura era rígida, quase hostil. A mão esquerda repousava perto do cinto, com os dedos curvados como se estivessem sempre próximos à arma, enquanto a direita balançava uma lanterna de maneira incessante enquanto ele se aproximava da janela. Ela apertou o botão para baixar o vidro e manteve ambas as mãos visíveis no volante. "Boa noite, policial", disse com um tom claro e profissional. O homem a observou por um período desconfortavelmente longo, a luz da lanterna cruzando seu rosto de forma invasiva. "Preciso ver sua carteira de habilitação e o documento do veículo", exigiu, sem sequer cumprimentá-la ou oferecer uma justificativa plausível. Carolina suspirou discretamente. Aquilo era tudo, menos normal. "Posso saber por que estou sendo parada?", ela perguntou com tranquilidade. O policial mascarava e encarou-a por mais alguns instantes antes de responder de forma seca. "Carteira de habilitação e documento." Carolina não se moveu de imediato. Seus instintos, aqueles mesmos que já lhe salvaram a vida mais de uma vez, avisavam que aquilo não seria uma abordagem comum. Ela precisava tomar controle da situação antes que as coisas saíssem do controle. "Senhor, estou pegando minha bolsa no banco do passageiro", declarou cuidadosamente. Ainda assim, ele permaneceu em silêncio. Lentamente, ela alcançou a carteira e apresentou suas credenciais da Polícia Federal juntamente com sua carteira de habilitação. Os olhos do policial passaram pela identificação e voltaram para ela, com uma expressão inalterada. "Polícia Federal, é?", ele comentou. Carolina assentiu sutilmente e ele finalmente disse: "Sim, senhora." Houve um silêncio tenso antes de ele ordenar: "Saia do veículo." Ainda que a ordem tenha sido dita em voz baixa, ela soou como um tapa. Carolina piscou, surpresa. "Desculpe-me." O policial deu um passo para trás, com a mão direita agora pairando perto de sua arma. "Saia do carro", insistiu. A tensão no ar aumentava, quase palpável, pressionando-a como se fosse física. Apesar de ter seguido todo o protocolo e se identificado claramente, aquele homem a tratava como se ela fosse uma ameaça.
Carolina já tinha visto situações desconfortáveis assim, ainda que nunca pessoalmente, apenas por meio de reportagens e imagens. Ela não estava disposta a se tornar mais uma manchete. Seu coração batia de forma controlada, enquanto sua mente corria avaliando as opções. Ela sabia bem como as coisas poderiam rapidamente sair do trilho. Mas, antes que pudesse decidir sua próxima ação, a paciência do policial se esgotou. Sua mão foi diretamente para a maçaneta da porta, e foi nesse momento que ela entendeu que aquilo não era apenas uma abordagem de trânsito. Era algo totalmente diferente, e ela não deixaria que o medo ditasse seus passos. Depois de anos se preparando para momentos assim, Carolina estava determinada a não recuar. O clique da maçaneta atravessou seu corpo com um choque agudo, não de medo, ainda que com uma percepção intensa de alerta. Seu braço esquerdo disparou para agarrar a maçaneta interna antes que o policial, agora identificado como Marcelo Souza, conseguisse abrir completamente a porta. "Senhor, recue", ordenou com firmeza, mas sem perder a compostura. "Sua atitude não está dentro do protocolo." Marcelo não recuou, ao contrário, seu aperto na porta se intensificou, os nós dos dedos ficando pálidos. "Eu disse, saia do veículo", repetiu ele. Ela podia claramente ouvir o tom autoritário na voz dele, a tentativa de impor controle. Carolina já havia lidado com homens que confundiam autoridade com poder, pessoas que testavam os limites só para ver o quanto podiam se aproveitar. Mas aquele não era um burocrata de terno, era um homem de farda, com arma à mão e um temperamento perigoso. Apertando ainda mais a maçaneta, ela exigiu: "Por qual motivo estou sendo parada, policial?" Pela primeira vez, Marcelo hesitou. Seus lábios se abriram como se buscassem uma resposta, mas em vez disso, ele avançou ainda mais. Ele se aproximou de forma ameaçadora, com a lanterna ainda em mãos e apontada diretamente para o rosto dela, fazendo com que todo o resto ficasse em segundo plano. "Não preciso me justificar com você", declarou ele. "Na verdade, você precisa", retrucou Carolina. A luz da lanterna permaneceu firme, enquanto o semblante de Marcelo se fechava em irritação, sua calma se desfazendo. "Senhora, não me importa com quem você trabalha." O coração de Carolina continuou firme, mas a situação estava mudando rapidamente. Aquilo não era apenas agressividade, era uma demonstração de força pensada para amedrontá-la, um sentimento que ela jamais permitiria sentir. "Então, que tal chamarmos seu superior e vermos se ele se importa?", respondeu ela, de forma fria e controlada. Esse comentário parecia ser o estopim. A lanterna caiu no chão com um estrondo, e antes que Carolina pudesse reagir, a mão de Marcelo golpeou fortemente o teto do carro. O som alto ecoou na noite como se fosse um estalo que cortasse a escuridão. "Saia do carro", ele ordenou novamente, com firmeza. Pela primeira vez, Carolina lançou um olhar para a placa do policial, Marcelo Souza, e decidiu que aquele nome não seria esquecido. Apesar de sentir vontade de ligar o celular, ela sabia que qualquer movimento brusco poderia ser interpretado de forma errada. Então, manteve as mãos à mostra e o encarou com um olhar que já havia usado em muitas situações delicadas. "Você está cometendo um grande erro", ela advertiu. Marcelo soltou uma risada seca, sem humor. "O erro é achar que você pode impor sua autoridade aqui", retrucou ele. Foi então que ela notou uma pequena mudança em sua postura, um leve tremor, na mão direita perto do cinto, sinal claro de que ele estava cogitando usar a força. O ar entre eles ficou ainda mais denso, e de repente, uma segunda viatura parou logo atrás do carro de Marcelo. Luzes vermelhas e azuis refletiam intensamente sobre a cena enquanto outro carro de patrulha chegava. Por um breve instante, Carolina sentiu um alívio. A presença de um segundo policial significava uma testemunha, uma prova de que a responsabilidade ainda pairava no ar.
Mas então ela viu quem desceu. Um homem alto, de ombros largos, sem identificação visível sob a luz forte dos faróis. Marcelo nem sequer olhou para trás. Aquilo dizia tudo. Não era apenas um reforço, era uma reforma. O segundo policial, chamado Ricardo Pereira, aproximou-se confiantemente, seus olhos alternando rapidamente entre eles. Após um breve instante de silêncio, Ricardo perguntou: "Há algum problema aqui?" Marcelo deu um sorriso sarcástico e respondeu: "Estou apenas lidando com uma motorista que não está cooperando." Carolina ficou em silêncio por um breve segundo, medindo as opções. Agora, ela se encontrava em desvantagem numérica. E Marcelo já sabia disso. Ricardo avançou um pouco mais e disse: "Senhora, saia do carro. Não precisa ser diretora Silva, nem sequer senhora. Apenas senhora." Carolina já tinha passado por situações perigosas, mas essa era diferente. Não se tratava de uma negociação hostil no exterior, tampouco de uma missão tática que deu errado. Era no próprio país, e naquele instante, o lar parecia tão perigoso quanto uma zona de conflito. Inspirando profundamente, Carolina avaliou sua próxima ação com cuidado, sabendo que qualquer passo em falso poderia custar não apenas o relato do ocorrido, mas algo muito pior. Ela sentia a tensão se instalando em seus ossos de maneira sufocante. Ricardo posicionou-se discretamente logo atrás de Marcelo, uma demonstração silenciosa de apoio. Aquilo não era apenas uma questão de lei, era uma disputa de poder. Com as mãos ainda firmemente segurando o volante, Carolina determinava cada movimento mentalmente. Recusar significaria provocar a escalada. Obedecer significaria estar à mercê deles. "Não há escolha certa, senhora", repetiu Ricardo num tom surpreendentemente calmo. "Saia agora do carro." Carolina soltou o ar lentamente pelo nariz, mantendo seu ritmo cardíaco constante, apesar dos sinais de alerta. Ela já tinha participado de negociações onde uma única palavra errada custava caro. Então sabia que precisava manter o controle total. Estendeu a mão para a maçaneta, mantendo a outra sempre à vista. Marcelo recuou um pouco, dando espaço suficiente para que ela saísse. Assim que seus pés tocaram o frio do asfalto, o ar da noite picou sua pele, intensificando a adrenalina que já corria em suas veias. Agora, verdadeiramente vulnerável, ela observou enquanto Marcelo a dominava, posicionando seu corpo de forma a bloquear a câmera do veículo. Ricardo manteve-se discretamente um passo atrás, cobrindo pontos cegos sem alarde. Ficava claro que eles já tinham praticado esse tipo de abordagem. "Vire-se", ordenou Marcelo. Carolina não se moveu. "Você ainda não me disse por que está sendo detida." Marcelo exibiu um olhar de desdém e disse: "Comportamento suspeito." "Que comportamento?" replicou ele com um sorriso arrogante, como se ela fosse apenas mais um problema a ser resolvido. Desobedecer poderia levar a uma escalada, enquanto obedecer equivalia a se submeter. Carolina sabia bem do jogo. Foi então que, sem aviso, ele agarrou seu pulso com força excessiva. Seus instintos reagiram de imediato, fazendo com que seu corpo se retraísse discretamente, sem demonstrar agressividade. "Solte minha mão", ela ordenou com firmeza, sua voz cortando o silêncio da noite. Marcelo não afrouxou o aperto e Ricardo aproximou-se ainda mais. "Temos um problema aqui." A voz de Marcelo ficou ainda mais tensa. "Acho que você está resistindo." Suas palavras fizeram o estômago de Carolina revirar. Ricardo buscou o rádio, com os lábios se abrindo para anunciar que havia uma suspeita não colaborativa. Um termo que o tornava apenas suspeita e não cidadã ou diretora da Polícia Federal. E então, sem hesitar, ele sacou a arma. Marcelo não demorou. Sua mão caiu até o coldre, soltou o fecho e antes que Carolina pudesse reagir, o cano ficou a poucos centímetros de seu rosto. O tempo parecia se estender,
como se o mundo tivesse desacelerado ao redor delas. Carolina fora treinada para situações de crise, enfrentara líderes criminosos, terroristas domésticos e perigos inimagináveis. Mas aquilo era diferente. Era apenas uma estrada solitária no coração do país. E ela estava completamente desarmada. Sua respiração permaneceu calma, suas mãos erguidas, palma aberta, sem sinal de movimento, mesmo quando cada fibra do seu ser pedia para reagir. O silêncio pesado foi quebrado quando Marcelo falou. Você se sente poderosa agora? Naquele instante, algo dentro de Carolina mudou. Não se tratava apenas de uma abordagem rotineira. Era uma humilhação, um ato de desgaste da dignidade. Por um breve segundo, sua visão se estreitou, não por medo, mas por uma raiva fervente. Não apenas por si, mas por todos aqueles cujas histórias eram ignoradas. Quando abriu a boca para falar, escolhendo cada palavra como se pudesse ser a última, uma voz irrompeu do nada. Ei, estou gravando! O grito surgiu de algum lugar ao lado, cortando a tensão como uma faca. Não eram só as palavras que contavam, mas a força por trás delas. Alguém estava registrando cada detalhe e, mais importante, havia uma prova. Marcelo não abaixou a arma, mas o mínimo de hesitação foi visível. Um breve olhar para a origem da gravação. Carolina seguiu a direção do olhar, virando levemente a cabeça. Um homem estava posicionado na beira da estrada, com o celular erguido e a luz da tela refletida nos óculos. Ele estava longe o suficiente para estar seguro, mas próximo para capturar todos os detalhes e mostrar a verdade para o mundo. Você realmente quer seguir com isso, policial? Desafiou o homem, com voz firme apesar da seriedade do momento. Marcelo apertou ainda mais a mandíbula, mas não respondeu. Ricardo avançou um pouco, como se ponderasse controlar a situação. Ficou claro que eles já estavam perdendo o controle. Carolina conseguia ver claramente nos olhos deles a calculada insegurança e o pânico emergente que desmoronava sua falsa autoridade. Eles estavam acostumados a operar nas sombras, onde nada era registrado, mas agora tudo estava virado do avesso. Marcelo expirou abruptamente, ainda com os dedos segurando a arma, e a próxima ação dele determinaria tudo. Carolina sabia que precisava agir para forçá-lo a baixar a arma. Com voz mais alta e decidida, ela ordenou. Marcelo permaneceu imóvel, sua respiração ficando superficial, enquanto sua mente buscava uma rota de fuga desesperada. Nesse instante, o rádio de Ricardo chiou com uma ordem urgente. Unidade 47. Qual é o status? Soou um comando breve, seguido pelo som crescente de sirenes. Reforços chegando, mas não aqueles que Marcelo desejava. Finalmente, o aperto na mão de Marcelo se enfraqueceu. Sua mão caiu um pouco, sem que a arma fosse baixada completamente, mas sem apontá-la diretamente para Carolina. Ele então se voltou para Ricardo e disse: "Peça para parar de gravar." O estômago de Carolina se apertou ao ouvir aquelas palavras. Ricardo se moveu em direção ao homem que gravava, estendendo a mão como se fosse pegar algo em seu cinto. "Não, dessa vez não." Carolina interveio, dando um passo à frente com a voz mais aguda do que nunca. "Se você tocar nele, eu, pessoalmente, farei com que você seja acusado de obstrução de justiça." Ela advertiu. Essa declaração trouxe uma pausa, um breve momento de incerteza, enquanto a balança de poder se inclinava em seu favor. Agora, as sirenes se aproximavam rapidamente, os faróis piscando no asfalto enquanto várias viaturas se estacionavam com pressa. O homem que gravava manteve seu celular fixo, a luz vermelha brilhando como um olho insaciável. Carolina nem ousou se mexer. Marcelo ainda segurava a arma, mas sua postura havia mudado completamente. Aquele ar de segurança inabalável se esvaíra, substituído por uma rigidez quase patética.
Portas se abriram e vários policiais desceram, com as mãos cautelosamente próximas aos coldres, mas sem sacar as armas. Ninguém parecia saber exatamente no que estava se metendo. Foi então que um dos policiais reconheceu Carolina. Ela não era apenas uma cidadã comum, mas a diretora da Polícia Federal. O nome dela soou como um disparo cortando a tensão do ambiente. Marcelo vacilou por um instante, enquanto Ricardo ficava paralisado, a boca entreaberta, sem conseguir formular uma resposta. Um tenente, facilmente identificado pelo distintivo em seu uniforme, observava a cena atentamente. Carolina com as mãos abaixadas de propósito, Marcelo ainda segurando a arma, Ricardo indeciso e o celular do testemunho ainda registrando cada segundo. Nesse instante carregado de tensão, Carolina baixou as mãos, não em rendição, mas como um ato de afirmação. Tenente, quero que esses policiais sejam detidos imediatamente. Ordenou sem hesitar. A ordem foi clara e decisiva. Ricardo recuou um pouco, mas Carolina interrompeu com voz cortante. Eu sei exatamente o que aconteceu aqui, e o testemunho prova. Ela acenou discretamente para o gravador. O tenente hesitou por um segundo, enquanto claramente ponderava seus próximos passos. Isso não era apenas uma abordagem mal conduzida em uma blitz. Era um desastre de carreira para quem permitisse que isso passasse. Marcelo também percebeu a gravidade do erro. Seus dedos finalmente se soltaram da arma, deixando-a repousar lentamente no coldre, enquanto sua expressão se enchia de raiva contida. Carolina o encarou diretamente, sem demonstrar medo. Isso aqui não passou de um mal-entendido, murmurou Marcelo, num tom baixo que soava patético. Carolina inclinou a cabeça e replicou. Então vamos resolver isso na sede. Chame a corregedoria e o Ministério Público. Isso não vai simplesmente desaparecer, continuou ela com firmeza. Ricardo engoliu seco, o rosto ficando pálido. Nesse momento, o tenente se adiantou, virou-se para o policial mais próximo e determinou. Algemas em ambos agora. Marcelo exclamou incrédulo. Você deve estar brincando. Com uma voz crua, repleta do choque de um homem que finalmente percebe que não é intocável. Carolina nem sequer vacilou ao acrescentar. Você desembainhou a arma na diretora da Polícia Federal, Marcelo Souza. Me avise se quiser incluir resistência à prisão entre as acusações. Carolina havia passado toda a sua carreira assistindo à quase realização da justiça, casos embolados em burocracias, vítimas tratadas como suspeitas. Não hoje, ela declarou. Marcelo respirava pesadamente enquanto as algemas se fechavam, firmemente em seus pulsos. Ricardo não resistiu, apenas fitava o chão, como alguém que percebeu que havia apostado contra a maré. O tenente virou-se para Carolina e disse de forma fria, Diretora, tire esses homens daqui. E assim, aquela parte terminou, mas Carolina sabia que aquilo era só o começo. O incidente não se resumia a 2 maus policiais. Expunha um sistema que os permitia prosperar e ela não iria deixar isso passar. O que veio a seguir era ainda mais relevante do que os acontecimentos daquela noite. As algemas em torno dos pulsos de Marcelo não eram apenas metal. Simbolizavam as consequências que ele havia evitado durante toda a carreira. Ele permaneceu rígido, com o rosto marcado pela descrença, enquanto os policiais o escoltavam com seu parceiro até as viaturas que aguardavam. Ele ainda acreditava que nada aconteceria, que estava acima de tudo. Carolina já tinha visto esse olhar antes. Homens assim se achavam invencíveis até perceberem que não eram. Com uma respiração profunda para manter a compostura, Carolina lembrou-se de que a raiva não a ajudaria naquele momento. Apenas ações concretas fariam a diferença. O homem que gravava continuava na beira da estrada, o celular com a luz vermelha brilhando incessantemente. Quando ele perguntou, "Você está bem?" Carolina assentiu discretamente. "Graças a você", ele murmurou após uma breve pausa.
Isso acontece o tempo todo, mas raramente com alguém como você. Esse comentário doía, não pela novidade, mas porque mostrava que ela era a única capaz de mudar as coisas. Outros policiais chegaram, alguns lançando olhares críticos para Marcelo e seu parceiro. O tenente, que já havia assumido o comando, aproximou-se de Carolina e perguntou com cautela: "Diretora Silva, a senhora quer registrar uma queixa pessoal?" Carolina balançou a cabeça. "Isso não é pessoal, é sistêmico. Farei um relatório oficial logo pela manhã e quero que a corregedoria seja acionada imediatamente." O tenente soltou um suspiro enquanto esfregava o pescoço. "Entendi", ele murmurou. Mas Carolina ainda não havia terminado. "Também exijo acesso total aos históricos disciplinares desses policiais. Total transparência." O tenente hesitou por um instante antes de finalmente concordar. Carolina fixou seu olhar nele. "Se acha que eu vou deixar isso desaparecer, não sabe com quem está lidando." Um silêncio se seguiu até que ele, de má vontade, respondeu: "Eu farei a ligação." "Ótimo", ela disse com firmeza, "porque isso não é só sobre uma blitz mal conduzida. É sobre todos os casos que nunca foram registrados." O vídeo divulgou a notícia antes do amanhecer. Já ao meio-dia, o Ministério da Justiça anunciou uma investigação formal. Marcelo foi destituído do distintivo e acusado de agressão com arma de fogo, enquanto seu parceiro foi suspenso por tempo indeterminado. A corporação emitiu um comunicado cuidadosamente elaborado, mas o mundo já havia visto a verdade, e a verdade sempre traz suas consequências. Carolina acompanhava a cobertura do caso de seu escritório, os dedos entrelaçados em uma postura pensativa. A história se espalhava rapidamente, e ela já previa as ligações, as coletivas e as manobras políticas daqueles que fingiam se importar, mas secretamente desejavam que ela tivesse deixado passar. Mas ela não deixaria passar. Então, seu telefone tocou com um número desconhecido. Normalmente, ela ignoraria, mas naquela noite, ela atendeu. Diretora Silva. Uma pausa, seguida de uma voz familiar, a do testemunho daquela noite, disse: "Eu aprecio o que a senhora está fazendo. A maioria não faria o mesmo." Carolina recostou-se, soltando um suspiro profundo, sentindo um peso ser tirado de seu coração. "Poucas pessoas têm força para agir assim", continuou ele suavemente, e pela primeira vez em muito tempo ela sentiu uma centelha de esperança. A justiça não acontece em silêncio. Ela ocorre quando as pessoas se recusam a desviar o olhar. Portanto, se essa história a tocou de alguma forma, compartilhe. Fale abertamente e nunca deixe a verdade ser silenciada.